Emocionante revelação. Janja da Bahia, a mãe que descobriu a justiça de forma incrível em 1869. Na pequena vila da Bahia, onde o sol escaldante grudava na pele e os ventos traziam sussurros da esperança, Janja lutava para criar seus 3 filhos após a morte trágica de seu marido, vítima das garras cruéis da injustiça social. Como um farol em meio à tempestade, seu coração pulsava com o amor e a determinação de garantir a dignidade que a sociedade elitista lhe negava. Dia após dia, ela costurava com mãos habilidosas em um ateliê, onde suas criações eram ofuscadas pelos olhares de desprezo dos que se achavam superiores. A luz do dia entrava pela janela de barro, mas só iluminava a pobreza que circundava sua casa simples, um símbolo da luta interminável pela sobrevivência. No ateliê, os sussurros de desprezo eram como facadas em seu peito. Uma cliente rica, de cabelos impecáveis e orgulho estampado na face, não hesitou em ridicularizá-la, deixando seus colegas de trabalho em um riso nervoso. Janja sentiu o chão desabar debaixo de seus pés. Sua dignidade, tão firme, vacilou. Olhos cheios de desprezo fizeram seu coração disparar e as lágrimas ameaçaram escapar. Mas, no fundo de sua alma, havia uma bravura indomável. Naquela noite, enquanto seus filhos dormiam, o peso daquela humilhação a fez refletir. O que era a justiça? Como poderia ensinar seus pequenos a valorizar a honestidade em um mundo que parecia não dar valor a quem não tinha origem nobre? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada passo dado na escuridão da noite, Janja sentiu a chama da esperança acender em seu peito. Decidida a mudar a narrativa da sua vida e de seus filhos, ela começou a costurar em segredo, criando peças que misturavam sua habilidade excepcional com a cultura vibrante local. Seus trabalhos não eram apenas roupas, eram declarações de resistência e força. Cada ponto de linha que cruzava o pano era uma batalha contra o preconceito que a cercava a ponto, e assim, sua coragem a levou a um tribunal, um espaço onde homens poderosos preenchiam as cadeiras, cercados de privilégios. Janja, pequenina e forte, levantou a voz em busca de justiça não só para si, mas para todos os invisíveis. Sua luta não seria apenas contra esses homens ao seu redor, mas também contra sua própria insegurança. O que estaria disposta a sacrificar por dignidade em um mundo que parecia não ter espaço para ela? As perguntas ecoavam em sua mente enquanto cada palavra que saía de sua boca se tornava um grito de esperança para outros como ela. E assim, com o coração acelerado, iniciou sua jornada não apenas em busca de justiça, mas na busca de ser a voz de muitos que, como ela, ansiavam por um futuro mais digno e igualitário. Janja estaria pronta para desafiar todo um sistema? E será que suas ações dariam início a uma transformação que reverberaria por sua comunidade, mudando o destino de sua família para sempre? As luzes do tribunal dançavam na parede como fogos de artifício, refletindo a tensão que pairava no ar. Janja, de pé, sentia que cada olhar sobre ela era um desafio, uma barreira entre sua voz e os que estavam acostumados ao silêncio dos que não têm poder. Mas ela não recuou. Cada palavra que se formava em sua mente era um passo a mais em direção à mudança que tanto desejava. Eu estou aqui hoje não somente por mim, mas por todos que foram silenciados. Sua voz, embora tremula, ressoou firme. O contraste entre sua figura frágil e sua determinação era uma explosão de esperança que iluminava o ambiente. Para alguns, ela era apenas uma costureira, mas para aqueles que conheciam sua história, ela era uma força incontrolável. Os homens na bancada observavam com um misto de curiosidade e desdém. Janja sabia que muitos deles haviam vivido uma vida inteira sem sentir o peso da injustiça. Apenas pela cor da pele ou pela origem, o sistema os acolhia, enquanto ela lutava para simplesmente ser ouvida. Um sussurro de compaixão passou por entre a multidão, mas foi rapidamente abafado por risos sarcásticos de alguns dos presentes. O gélido desprezo esmagou um pouco de sua coragem, mas não o suficiente para detê-la. A lembrança de seus filhos a impulsionou. Eles não mereciam crescer em um mundo como aquele. Apenas porque sou pobre, não significa que eu não mereça respeito. Ela exclamou, suas palavras pesando como pedras. Dali em diante, não olhou para trás. O coração acelerado e a adrenalina circulando em suas veias eram aliados poderosos. E assim, ela continuou a descrever as humilhações que sofreu e as injustiças que presenciou.
Cada frase trazia consigo a luta de inúmeras mulheres que eram obrigadas a silenciar suas vozes, ponto que parecia um monólogo se tornou um discurso que tocou os corações de alguns. Um dos juízes, visivelmente emocionado, trocou um olhar de empatia com seu colega. Janja captou aquele instante. Era um sinal. Ela tinha chance de tocar o que estava perdido há tanto tempo. A percepção de que sua luta não era solitária. Nesse momento, uma das portas do tribunal se abriu com estrondo, interrompendo a atenção plena do público. Um homem alto, vestido com trajes nobres, adentrou o salão. O murmúrio começou a crescer, e as cabeças se viraram. Com um semblante sério e dominador, ele caminhou na direção de Janja, um peso significativo de poder emanando dele. Seu olhar, incisivo, fixou-se em Janja, enquanto os minutos pareciam se arrastar. Você realmente acha que pode mudar algo aqui? Sua voz soou como um trovão, provocando um arrepio em todos os presentes. Janja sentiu um frio na barriga, mas o sentimento de reafirmação a envolveu novamente. A mente dela retumbava. É isso. Estou disposta a lutar. Ela respondeu com um tom audacioso. Se não lutarmos, quem fará? Eu não sou só uma mulher da Bahia, sou a voz do meu povo. Um silêncio gelado tomou conta do tribunal. Janja sentia que o tempo parara, mas uma chama ardente dentro dela prometia que essa batalha ainda estava longe de terminar. A expressão do homem fazia o sangue ferver. E ali, em meio à tensão, despertaram questões cruciais. Que mudança estava prestes a acontecer? Quais alianças ou inimizades poderiam surgir dessa confrontação inesperada? A esperança e a coragem dançavam na borda da possibilidade, enquanto Janja preparava-se para enfrentar não apenas aquele homem, mas um sistema de décadas. O que ela não sabia era que essa única ação mudaria não apenas o seu destino, mas afetaria a vida de muitos ao seu redor, desencadeando uma revolução silenciosa. Mas ainda restavam muitas sombras a serem enfrentadas. A atmosfera no tribunal se tornará elétrica. Janja sentiu a força daquela batalha crescendo dentro de si, um furacão de emoções prestes a explodir. O homem à sua frente, visivelmente desapontado, cravou os olhos nela como se tentasse decifrar sua essência. As palavras dele reverberaram no ar, um desafio que ela não poderia ignorar. Você é apenas uma costureira, uma mulher sem importância em um mundo que prefere o silêncio. Não se iluda, Janja. Aquelas palavras reverberavam como um eco maligno, tentativas de desmantelar a coragem que ela tinha construído com tanto esforço. Mas a centelha de determinação que ardiam em seus olhos não podia ser apagada. Se a sua ideia de poder é o medo, eu vim aqui para desafiar isso. Janja sentiu cada coração presente no tribunal pulando com ela, como se todos estivessem levantando suas vozes. A própria estrutura do ambiente parecia vibrar junto com sua resposta. O murmúrio continuava a crescer, e os rostos ao seu redor agora refletiam uma esperança renovada. Ela se lembrava de sua infância, das histórias que sua avó contava sobre mulheres que lutaram e nunca se deixaram abater. Mulheres que ergueram suas vozes e transformaram suas comunidades. Era o legado delas que pulsava em seu ser. A mudança não vem pela passividade, mas pela luta. E aqui estou eu, disposta a batalhar por todos nós. Momentaneamente, o homem hesitou. A frieza em seu semblante começou a ceder, e um sussurro de dúvida cruzou seu olhar. Em um canto, uma mulher do público começou a se levantar, animada pela fala de Janja. Uma onda de coragem brotou entre os presentes. As vozes começaram a unir em uma sinfonia de aprovação e apoio. Mas a sensação de vitória era breve. O homem se recuperou e, em um ímpeto de fúria, avançou um passo em direção a Janja. Você não sabe com quem está lidando. Se o seu desejo é lutar, saiba que seus dias de liberdade podem estar contados. Janja sentiu um arrepio correr pela espinha. Não era a primeira vez que ela enfrentava ameaças e não seria a última. O que mais lhe assustava não eram as palavras daquele homem, mas a revelação de que sua luta tinha um custo, não apenas para ela, mas para sua família e todos que amava. Os olhares ao redor começaram a mudar, e a tensão transformou-se em preocupação. O que acontecerá com ela? Sussurros começavam a se espalhar como labaredas em um campo seco. Janja poderia sentir a inquietação, o medo. Mas, no fundo, havia uma resistência fervente contra a opressão. Levando a mão ao peito, Janja respirou fundo, sentindo a força de sua ancestralidade. Eu não tenho medo, afirmou com convicção, cada sílaba uma declaração de guerra. Eu sou a voz dos que não foram ouvidos. E essa voz não será calada. A multidão começou a se agitar, algumas pessoas se levantando, unindo suas vozes em um apelo coletivo.
A força daquela sala se tornava uma tempestade, e Janja, com seu coração pulsante, estava no centro dela. Mas o homem não seria facilmente derrotado. Com um movimento abrupto, ele sinalizou para que a segurança se aproximasse. O clima esquentou e Janja percebeu. Aquilo poderia ser o início de algo muito maior do que ela poderia imaginar. Eu não irei deixar isso assim. Ela gritou, sentindo que a batalha apenas começava. Olhar fixo no homem, uma sensação de aço em seu coração. O que ela não sabia era que a luta por justiça levaria a descobrir verdades de sua própria história que poderiam abalar os alicerces de tudo que acreditava. A realidade pesada que se desenrolava à sua frente fazia com que ela se perguntasse: a luta por justiça pode vir com um preço que não estou preparada para pagar? Enquanto isso, o tribunal se preparava para um confronto que iria além do que Janja jamais imaginou. O som do bate-estacas da segurança ecoou pelo tribunal, criando uma atmosfera pesada e tensa. Janja encarava seu opositor, mas, por um instante, o foco dela se dispersou. O que aconteceria se ela fosse levada? E sua família? A mente dela criou imagens rápidas. A mãe preocupada, o pai em silêncio, os irmãos observando com medo. Sou mais do que uma costureira, ela murmurou para si mesma, tentando reunir coragem. Mas a dúvida começava a se infiltrar em seu coração, como um vento gelado que não tinha a intenção de ir embora. Até que, de repente, uma voz conhecida cortou a tensão. Janja! Era uma amiga de infância, Clara. Ela se levantou com um olhar de determinação. Você não está sozinha. Estamos com você. O apoio de Clara irradiou uma onda de confiança. A presença dela e de tantos outros dava a Janja a coragem que precisava. O tribunal, que antes parecia um campo de batalha, começou a ressoar com as palavras de Clara, unindo corações. Cada vez mais pessoas se levantavam, formando uma muralha de apoio. Janja, luta. Sua voz é nossa voz. Sentindo aquele combustível, Janja voltou seu olhar ao homem que se opunha a ela. Ele também percebeu que algo havia mudado no ambiente. Para cada desafio que ele lançava, havia agora uma resposta coletiva que pulsava como um só coração. A segurança hesitou, intimidada pela nova energia que tomava conta do tribunal. Janja viu as feições da multidão. Alguns tinham lágrimas nos olhos, outros expressões de esperança que antes pareciam impossíveis. A luta é nossa. Nunca subestime a força de um povo unido. Gritou um homem ao lado de Clara. O homem à frente de Janja começou a se mover nervosamente. Sua fúria se transformou em dúvida. Ele não esperava que uma simples costureira conseguisse reunir tanta força. Naquele momento, ele viu a determinação nos olhares ao seu redor, e sua expressão endurecida vacilou. Você acha que pode transformar isso em um motim? Ele disparou, mas a hesitação na voz o denunciava. Você não tem ideia do que está fazendo. E você não tem ideia do que pode acontecer quando se ignora a voz do povo. Janja retrucou, sua voz pulsando com a energia da esperança que ia além do espaço físico do tribunal. Ela nunca quis ser uma heroína. Apenas queria fazer o que era certo. Os murmúrios de encorajamento continuavam, e algo dentro de Janja mudava. Ela percebeu que sua luta não era apenas por liberdade, era por muitos que não tinham voz. Por aqueles que carregavam a dor do silenciamento. E mais do que um risco pessoal, sua missão era maior do que ela jamais sonhou. A segurança hesitou ainda mais, enquanto a fúria do homem aumentava. Ele gesticulou em direção à multidão, tentando intimidá-los. Se você não fizer silêncio, todos vocês vão se arrepender. Mas não havia mais medo. A coletividade de vozes elevava-se e envolvia Janja como uma armadura. Cada palavra, cada grito, cada movimento a tornava mais forte. O tribunal se tornará um espaço de resistência. Nesse momento, um oficial de justiça se aproximou, interrompendo a tensão. Pausa. Precisamos esclarecer as acusações. O murmúrio cresceu em volume, ressoando com uma nova oportunidade. O futuro de Janja poderia mudar em um instante, mas uma revelação sombria ainda pairava no ar quando o oficial pediu silêncio. Janja sentiu o coração acelerado. O que seria revelado a seguir? A luta estava longe de ser resolvida, e o verdadeiro custo da justiça começava a se materializar, pronto para desafiá-la e, quem sabe, iluminar segredos desconhecidos de seu passado. O silêncio caiu sobre o tribunal como uma pesada cortina. Todos os olhos estavam fixos no oficial de justiça, que parecia relutante em prosseguir. Entre a multidão, cada respiração era sentida como uma onda de expectativa sufocante. Janja podia ouvir seu próprio coração, batendo acelerado, quase como se estivesse gritando por justiça.
Vamos esclarecer as acusações contra Janja, o oficial começou, sua voz reverberando nas paredes do tribunal. Ela é acusada de incitar a desordem pública, mas há mais a se considerar. A multidão permaneceu em silêncio, um clima de tensão pairando como eletricidade no ar. O oficial olhou para o homem que havia confrontado Janja, mas agora sua postura estava diferente, ele parecia nervoso. Recebemos novos documentos, informações que nos levam a questionar algumas dessas acusações. No rosto de Janja, uma mistura de esperança e ansiedade. Se essas informações forem verdadeiras, pode ser que a própria origem das acusações seja mais complexa do que aparente. O oficial de justiça fez uma pausa, reforçando a tensão da sala. A investigação revela possíveis ligações de corrupção entre alguns dos acusadores e pessoas influentes, que visam silenciar a voz de quem se levanta contra injustiças. As palavras do oficial funcionaram como um tapa na cara do homem oposto, que imediatamente ficou pálido. Uma onda de murmúrios tomou conta da sala, e na multidão, alguns começaram a tocar as mãos uns dos outros, passando a sensação de apoio e solidariedade. Isso não pode ser verdade. Ele berrou, imediatamente, querendo se justificar. Isso é um truque, uma manobra para desviar a atenção. Mas o oficial, firme, apenas balançou a cabeça. Está tudo documentado. Seus planos para desacreditar Janja foram registrados. Janja nunca imaginou que, em meio ao caos, uma verdade à sua volta pudesse vir à tona, desafiando aqueles que tentaram derrubá-la. Sentiu que o chão sob seus pés estava mais firme, a batalha que enfrentava não era apenas dela, mas de muitos que estavam ali, lutando contra opressões silenciadas. A multidão começou a responder, a energia renovada se transformou em gritos de encorajamento. Justiça! Justiça! Cada vez mais alto, como um eco que pulsava em cada coração presente. Mas a luta ainda não estava ganha. O homem tentava recuperar seu controle, agora claramente enfraquecido. Isso é um esquema. Ele gesticulou com um ar de desespero, olhando para a segurança, como se esperasse que seu pânico fosse suficiente para garantir sua proteção. Mas não havia mais espaço para intimidações. O medo, ao contrário, se transformou em força coletiva. Deixe de lado suas mentiras. Gritou Clara, ao lado de Janja, sua voz transbordando de raiva e coragem. Nossos filhos precisam de verdade, nossos lares precisam de voz. Essa afirmação se tornou uma lâmina cortante. Um grito de guerra que uniu todos ali presentes. O oficial de justiça observou o clamor genuíno, sua expressão suavizava enquanto ele se preparava para tomar a decisão final. Dado o novo contexto e evidências, temos a opção de revisar os procedimentos. Em face disso, a audiência suspensa momentaneamente. Janja quase não conseguiu processar a informação. Suspensa? Aquela pausa no tribunal poderia representar um sopro de esperança, mas também trazia um peso. O que aconteceria a seguir? Seu futuro continuava incerto, e as sombras ainda dançavam ao redor de sua vida. Janja, você está bem? Clara perguntou, segurando seu braço. A expressão de preocupação na amiga foi um reflexo de seu próprio coração acelerado. Estou tentando ser, Janja respondeu, sentindo cansaço e adrenalina se misturarem em suas veias. Mal sabia ela que a revelação poderia trazer novos inimigos dispostos a tudo para preservar segredos. E assim, com a audiência suspensa, um novo mistério surgia no ar. O que mais estava escondido nas sombras? O peso da verdade a aguardava, pronto para se desvelar. A luta apenas começava, mas Janja sabia, algo maior aguardava. O tribunal estava em uma agitação quase palpável. As cadeiras rangiam sob os movimentos nervosos dos presentes, os sussurros se intensificavam e os olhares se cruzavam, criando um intrincado de emoções. Janja, embora ainda assustada, começou a perceber que não estava sozinha. A força da multidão pulsava ao seu redor, como um coração coletivo, pulsando por justiça. Enquanto Clara segurava, a proximidade da amiga parecia trazer conforto. Vamos sair daqui e conversar, ela sugeriu, tentando puxar Janja para o lado, onde a confusão não fosse tão intensa. Não, Clara. Precisamos ficar. Eles precisam ver que estamos unidas, Janja respondeu, com a determinação começando a renascer dentro dela. Sussurros de esperança e encorajamento ecoavam. Mal sabia ela que seu papel na história estava apenas começando a ser escrito. Oficial de justiça, que parecia ter se tornado um símbolo de esperança naquele momento crítico, virou-se para a multidão. Estarei revisando essas novas evidências em privado. Um novo julgamento pode ser necessário. Um novo julgamento. As palavras vibraram na cabeça de Janja.
Uma reviravolta que parecia surreal, um sopro de esperança que se espalhava como um fogo que ardia em um campo seco. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia um frio na espinha. O que isso significava para todos eles? Quando você acha que teremos novidades? Perguntou um homem de voz trêmula, do fundo da sala. O oficial hesitou. A expressão de preocupação se instalou em seu rosto. Honestamente, não posso afirmar. Pode demorar dias, meses. Os murmúrios se tornaram mais intensos, à medida que a ansiedade coletivamente crescia. Naquele momento, Janja percebeu que a luta não era apenas sobre ela, mas sobre a liberdade de expressão e a resistência contra a opressão. Se precisar de ajuda, estaremos aqui, Clara disse, apertando levemente a mão de Janja. E vamos mobilizar mais pessoas. Eles não podem nos silenciar. Com o peso da responsabilidade em seus ombros, Janja acenou em agradecimento. Mas, ao mesmo tempo, uma questão perturbadora ecoava em sua mente. E se o sistema fosse ainda mais corrupto do que imaginavam? Se outros mais poderosos ainda se unissem contra ela, fazendo de sua vida uma batalha interminável? O pânico era visceral, mas ao lembrar-se do apoio que surgia da multidão, a coragem a fez respirar fundo e retomar o foco. Nesse momento, uma mulher da fila da frente se destacou. Ela tinha uma expressão severa e um olhar curioso. Janja, você sabia que alguns dos que te acusam foram vistos com pessoas muito influentes essa semana? A revelação pegou Janja de surpresa. O que mais ela não sabia? Novas camadas de incerteza se formaram. A dúvida começou a assolar seu coração. Eram amigos ou inimigos? O que mais estava em jogo? Você precisa investigar isso, a mulher insistiu. Não é a primeira vez que vejo essas conexões. Eles estão mais perto de você do que imagina. A adrenalina subiu. Janja sabia que precisava agir rápido. Não poderia esperar passivamente por um futuro incerto. Seus olhos brilharam com determinação. Vamos nos reunir, Janja disse, seu coração pulsando em um ritmo frenético. Precisamos descobrir toda a verdade. Enquanto a multidão se dispersava lentamente, um novo temor florescia em seu interior, e junto dele, uma nova missão começava a se formar. O que mais aguardava nas sombras? Janja inalou fundo, sentindo que a luta estava apenas começando. Ela sabia que mais verdades ocultas precisavam ser desenterradas, mas quem estaria disposto a ajudá-la nessa jornada perigosa? As perguntas ecoavam em sua mente, à medida que deixava o tribunal, já planejando seus próximos passos. O que Janja não esperava era que cada resposta revelaria um novo desafio, um novo inimigo à espreita. E essa verdade não poderia ser ignorada. Janja caminhava apressada pelas ruas, a pressão da incerteza a acompanhando como uma sombra. As calçadas eram uma mistura de rostos conhecidos e desconhecidos, cidadãos comuns que, como ela, sentiam a agonia da luta por justiça. O som do movimento urbano parecia distante, uma trilha sonora para a tempestade em sua mente. Precisamos descobrir a verdade, repetia para si mesma. Olhou para Clara, que andava ao seu lado, compartilhando da ansiedade que pulsava no ar. As palavras da mulher no tribunal ainda ecoavam, como um sino de alerta. Pessoas influentes, quem são eles? O que eles querem de mim? A imagem de rostos alterados pela ganância e pela traição atravessava sua cabeça. Ao chegarem a um café que costumavam frequentar, um refúgio familiar em meio à turbulência, Janja e Clara se sentaram em uma mesa no canto. O ambiente estava mais vazio do que o habitual, mas isso lhes dava uma sensação de privacidade. Enquanto pediam um café, Janja olhou pela janela, perdida em seus pensamentos, frustrada por não ter todas as respostas que precisava. Precisamos de um plano, Clara sugeriu, quebrando o silêncio que se havia formado. Quem são essas pessoas que você precisa investigar? Precisamos encontrar informações concretas. Com um nó no estômago, Janja lembrou-se de algumas conversas que tinha ouvido. Temo que sejam aqueles que sempre foram contra mim. O delegado, os empresários da cidade. A lista crescia na cabeça dela, e a preocupação estava prestes a tomar conta de suas palavras. Se eles estiverem realmente conspirando contra mim, não sei o que posso fazer sozinha. Você não está sozinha, Clara falou com firmeza, fazendo Janja encará-la. Existem mais pessoas que estão do seu lado. Podemos mobilizar o grupo que esteve no tribunal. Se eles estão envolvidos, então muitos também estão em perigo. A voz da amiga era como um bálsamo, e isso fez Janja sentir que ainda havia esperança. Você tem razão. Precisamos agir, mas preciso de provas. Precisamos de dados que mostrem a verdade.
Ela se lembrou de detalhes de uma reunião secreta que havia sido marcada em uma taverna da cidade. Se conseguirmos invadir essa reunião, poderemos descobrir tudo. O plano começou a tomar forma, mas a ansiedade ainda se instalava. A ideia de espionagem a apavorava. E se formos descobertas? Questionou, já imaginando o pior. Nós vamos, mas com cuidado, Clara insistiu. Se existirem mais pessoas se unindo contra você, então precisamos de evidências tropicais e um plano sólido. Ambas se entreolharam, uma compreensão mútua se formando entre elas. Antes de deixarem o café, Clara tirou um caderno de anotações da bolsa. Vamos escrever tudo isso. Precisamos registrar cada detalhe para que não deixemos nada escapar. As palavras começaram a fluir, cada ideia trazendo uma nova centelha de esperança. Enquanto anotavam e discutiam, um homem entrou no café, com um olhar furtivo. Ele parecia familiar. Algo na postura dele fez o coração de Janja acelerar. Era alguém que ela já vira nas reuniões comunitárias, alguém que tinha influência, mas não fazia ideia de sua verdadeira lealdade. Janja? O homem chamou, aproximando-se com um sorriso amigável, mas o olhar traiçoeiro entregava suas intenções. Ouvi rumores sobre você. Posso ajudar? Janja e Clara trocaram olhares cautelosos. Era um momento decisivo. O que ela deveria fazer? Aceitar a ajuda de alguém que, por definição, poderia ser uma nova ameaça? Precisamos decidir rapidamente. Será que ele é amigo, ou mais um ladrão da verdade? Pensou. E a dúvida roía suas entranhas. A atmosfera no café mudou, agora saturada de tensão e expectativa. Janja sentiu que era hora de escolher seu caminho. E sua próxima decisão poderia mudar tudo. Em quem poderia confiar? Faça sua proposta, mas saiba que estou alerta, Janja respondeu, enquanto o coração batia forte. E assim, o jogo se tornava cada vez mais perigoso. O que mais estava escondido sob a superfície? O homem hesitou por um instante, suas feições mudaram de expressão, mas logo recuperou o sorriso. Meu nome é Caio. E sim, sou de confiança. Ouvi sobre o que aconteceu a você no tribunal. Não podemos deixar que essa injustiça perdure. Estou disposto a ajudar de verdade. Janja sentiu um conflito interno. Ele parecia genuíno, mas a memória das traições do passado ainda pesava em seu coração. E como você pode nos ajudar? Perguntou, com cautela. Eu tenho contatos. Conheço pessoas que estiveram na reunião que você mencionou. Eles podem te dar informações bem valiosas. Mas, vamos precisar agir rápido. Eles se movimentam de forma silenciosa e qualquer passo em falso pode ser fatal, Caio explicou, passando uma mão pelo cabelo, demonstrando nervosismo. Clara analisava cada movimento dele, os olhos selecionando resultados e intenções. E o que você ganha com isso? Por que se importa tanto? Indagou, com uma firmeza que quase soou acusatória. Quero a mesma coisa que você, Clara. Justiça. Meu avô foi vítima de um esquema semelhante muitos anos atrás. Ele lutou e nunca obteve respostas. Essa cidade precisa de mudança, e nós temos a oportunidade de fazer isso agora. Caio falou, deixando transparecer emoção em sua voz. As palavras ecoaram na mente de Janja. A raiva e o desejo por justiça eram sentimentos universais e incomuns. Aquela poderia ser a chave que ela tanto buscava. Mas havia algo em sua intuição que não a deixava completamente segura. E se você estiver apenas jogando com nossas esperanças? Perguntou, a voz tremendo ligeiramente. Você pode desconfiar de mim o quanto quiser, mas saiba que, se eu quisesse fazer mal, já teria feito. Estou aqui para ajudar, e você não pode se dar ao luxo de perder essa chance, respondeu ele, com intensidade. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Janja olhou para Clara, buscando uma palavra, um sinal de encorajamento. O que devemos fazer, amiga? Perguntou, a voz baixinha. Podemos dar uma chance a ele, mas com precauções. Deixe-me fazer algumas perguntas antes de confiar totalmente, Clara disse, decidida. Ótimo! Perguntem o que quiserem, mas não temos muito tempo, respirou fundo Caio. Janja começou a lançar suas dúvidas, buscando por respostas que colocassem seus medos de lado. Mas, à medida que a conversa avançava, sentiu que estava perdendo o controle. A urgência daquela situação criava uma pressão quase insuportável.
Ao mesmo tempo, a expectativa de conseguir algo valioso vibrava em seu peito. Após alguns minutos de perguntas e respostas, a atmosfera parecia um pouco mais leve, mas a desconfiança permanecia como um pano de fundo, observando e esperando por uma fraqueza. Assim que decidiram seguir em frente, Janja e Clara deixaram o café com Caio, o novo aliado, deslizando pelas ruas com um misto de esperança e apreensão. O silêncio à sua volta parecia indicar que a cidade também aguardava o desenrolar dos acontecimentos. Como se a cidade estivesse viva, cada esquina havia se transformado em um palco de possibilidades e perigos escondidos. No fundo, Janja sabia que tinha que ter cuidado, mas a ideia de finalmente poder alcançar a verdade fazia seguir com coragem renovada. Vamos nos encontrar no lugar marcado, e lembrem-se, quem procura a verdade deve estar preparado para encontrá-la, Caio disse, enquanto se separavam por um instante. Janja olhou nos olhos de Clara, vendo seu reflexo de determinação. Embora o medo ainda a acompanhasse, uma chama de coragem também a iluminava. Estamos juntas nisso, garantiu ela. Mas antes que fossem dar os primeiros passos, algo chamou a atenção de Janja. Um grupo de homens se aproximava com rostos conhecidos, e seu estômago se revirou. Era o delegado e aqueles que ela temia. A tensão no ar era palpável. O que fazer agora? Seria o fim da aventura antes mesmo de começar? A dúvida pairava na atmosfera enquanto a noite caía. O jogo havia mudado, e cada escolha levaria mais fundo na escuridão da verdade. O que estaria ameaçado a seguir? A adrenalina correu nas veias de Janja ao reconhecer os rostos que se aproximavam. O delegado, robusto e imponente, tinha uma expressão de quem carregava segredos sombrios. Ao seu lado, um grupo de homens de roupa escura e semblantes fechados executava movimentos sincronizados, cada passo deles parecendo prenunciar um perigo iminente. Janja, o que você vai fazer? Sussurrou Clara, puxando a mão da amiga. A insegurança na voz dela ecoava o que estava em sua mente. Janja respirou fundo, sentindo o coração pulsar mais forte. Os homens estavam cada vez mais próximos. Precisamos nos esconder, Janja disse, decidida, mas seu pensamento se agitou. Não bastava apenas escapar. O que ela gostaria mesmo era confrontá-los, mas a lógica gritou que isso poderia ser um erro fatal. Os três se viraram em direções opostas, mas antes que pudessem se mover, o delegado chamou. Janja, você não deveria estar por aqui à noite. Existem coisas perigosas nesta cidade. Sua voz tinha um tom que oscilava entre a preocupação e a ameaça. Janja congelou. Ele sabia de algo. A parte de seu coração que buscava justiça queria, desesperadamente, chamar por ele, perguntar por que aquele homem parecia tão interessado na vida dela. Mas a parte racional sabia que falar com ele era arriscado. O que você quer? Respondeu, mantendo um tom firme, mesmo que seu estômago estivesse em um nó. Só quero garantir que você não se coloque em perigo. A cidade não é o que parece, e você deve se afastar de assuntos que não compreende, ele disse, seus olhos pesando nos dela, como se tentasse penetrar em sua alma. Nesse instante, algo dentro de Janja acordou. Lembranças de sua infância, quando sua mãe a ensinou a lutar pelo que era certo, passaram pela sua mente. Eu sei o que estou fazendo, delegado. E se você realmente se preocupa, então me diga por que você protege essas pessoas. O silêncio se instalou, e Clara observava com olhos arregalados, insegura sobre os próximos passos. Porque eu estou tentando proteger o que ainda pode ser salvo, ele respondeu, gesticulando com as mãos, como que tentando trazer clareza ao seu ponto de vista. As pessoas que você está buscando têm poderes muito maiores do que você imagina. Está brincando com fogo. Janja sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia uma verdade nos olhos do delegado, uma experiência vivida que ela não poderia ignorar. Mas ao mesmo tempo, sua busca por justiça não poderia ser interrompida por uma ameaça velada. Diante de tudo aquilo, Janja fez uma escolha. Não vou me afastar. Chega de viver na sombra do medo. Ela olhou para Clara, que afirmava com um leve acenar de cabeça, encorajando-a. Se você decidir seguir por esse caminho, não posso te ajudar, disse o delegado, quase em um sussurro. Você poderá se tornar alvo deles. Talvez eu já seja, mas não será em vão, Janja respondeu com um peso em sua voz. O pânico no coração foi substituído por uma determinação feroz. Nesse momento, um dos homens do grupo avançou em direção a elas, mas antes que pudesse dar um passo, um grito cortou o ar. É ela! A que sabe demais! O delegado cambaleou ao ouvir, sua expressão se transformando em algo que Janja não poderia compreender.
A cidade, uma vez quieta, havia se tornado um imenso campo de batalha, e a escolha de Janja estava prestes a alterar o curso de sua vida e das vidas que existiam ao seu redor. Que aquela revelação significava. De repente, a luta não era apenas dela, envolvia todos ao seu redor. Janja sentiu o peso de cada olhar, cada vida que vibrava na mesma verdade. Era mais do que apenas uma busca por justiça. Agora, era uma luta pela sobrevivência. E no fundo, outra pergunta a atormentava: até onde ela iria para descobrir a verdade? A tensão no ar era quase palpável, como um fio prestes a se romper. O grito cortante de "é ela! A que sabe demais!" reverberou como uma campainha de advertência, acendendo um incêndio de urgência no coração de Janja. O mundo ao redor parecia girar, os rostos familiares do delegado e de seus homens se transformando em máscaras de opressão. Clara segurou firme o braço de Janja, os olhos dela refletindo tanto medo quanto determinação. "Precisamos ir, agora!" sussurrou Clara, puxando-a para o lado enquanto o grupo de homens pesados se aproximava. Mas Janja estava petrificada. As palavras do delegado ecoavam em sua mente. "Você poderá se tornar alvo deles." Agora, ela entendia. O que começou como uma busca por justiça se tornará uma luta pela própria vida. "Eles não vão nos parar", Janja declarou, sua voz firme, refletindo uma coragem renovada. "Não vou me esconder como uma fugitiva, não mais." O olhar dela encontrou do delegado por um breve momento, e havia uma faísca lá, uma compreensão silenciosa de que ele conhecia o custo da sua decisão. Os homens começaram a cercá-las, e o clima se tornava cada vez mais opressivo. "Nós sabemos o que você está buscando, Janja", disse um dos homens com um sorriso cruel. "E você não tem ideia do que está chamando." Sem hesitar, colocou-se à frente de Clara, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. "Se você acha que vai me intimidar com palavras vazias, está muito enganado." A bravura de Janja era um escudo, refletindo sua determinação. Mas a tensão crescia, e a adrenalina pulsava em suas veias, impulsionando-a a fazer algo. "Estamos prontos para lutar por justiça, mesmo que isso signifique encarar os seus medos." Gritou uma voz na multidão que começava a se aglutinar ao redor delas. As pessoas começaram a se mobilizar, um amuleto de esperança se formando. Um calor renovado tomou conta de Janja. "É isso! A verdade vem à tona quando se une às vozes." Uma onda de apoio envolveu-as, e na fração de segundo que se seguiu, a multidão cresceu mais poderosa, erguendo-se como uma muralha diante do grupo opressor. "Dela não vão conseguir nos calar." Um homem à frente se destacava, respeitando a coragem de Janja. Os murmúrios de encorajamento e determinação ressoavam em eco pelas ruas, e, finalmente, a possibilidade de vitória pairava no ar. O delegado, percebendo a mudança na dinâmica, avançou. "Se vocês estão com ela, então também podem estar no caminho da verdade. Precisam estar preparados para o que vem a seguir." Um crescente de calor se ergueu, como se a cidade inteira estivesse prestes a explodir em uma revolução. "Eu não tenho medo, e você também não deve ter." Janja gritou, olhando bem nos olhos do delegado, percebendo a fragilidade dele. "Só nós podemos mudar essa história." As luzes da cidade brilhavam como estrelas, e em um exato momento, a nova realidade se formou. Um clamor de apoio ecoou em uníssono. "Janja! Justiça! A luta continua." Enquanto os homens opressores hesitavam, o poder da coletividade rompeu, e as palavras de coragem começaram a empurrar todos para frente, como uma onda. Um grito de guerra explodiu na praça. A multidão, unida, fez o chão tremer sob seus pés e avançou em direção aos homens. O pânico começou a se instalar neles, enquanto o respaldo a Janja tomava forma, transformando a resistência em força coletiva. "Agora!" Janja gritou, seus olhos brilhando com determinação. Ela sentiu que tinha que ir até o final. A busca pela verdade estava prestes a dar frutos, e com lépidas mudanças, a coragem se espalhou como fogo em um campo seco. O barulho se intensificava enquanto os rostos podres da injustiça se diluíam nas sombras. Janja sabia que isso era apenas o começo de uma luta maior, mas hoje, naquele momento, a justiça ressoava como um hino poderoso entre os fortes. E aqueles que tentarem nos calar, eles conhecerão a força de um povo unido na busca pela verdade. O grito, ecoando nas paredes da cidade, foi como um trovão que sacudiu toda a opressão. Andando frente a frente, Janja e Clara sorriam, sabendo que a liberdade era possível. A vida havia mudado. Com um revigorante sentimento de vitória, Janja, agora mais do que nunca, se sentia capaz de transformar seu desespero em esperança.
A luta estava apenas começando, mas a chama da justiça nunca mais apagaria. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas e emocionantes que estão a caminho. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa luta. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Só quem ama histórias emocionais como essa entende a importância de nos apoiar. Vamos juntos!